Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quarta aula do mini curso de Pandas. E nessa aula nós vamos aprender a fazer operações de agregação em grupos, a fazer operações de transformação de dados, só que focadas em grupos dos dados, em subgrupos dos dados que a gente tem, e também como é que a gente pode fazer uma ordenação dos dados diferente da ordenação padrão que ele carrega para a gente. Você já aprendeu a fazer transformações em todos os dados com a função map, com aquelas funções que você pode calcular a média, fazer subtração, fazer operações, juntar strings e tudo mais. Só que existem casos em que a gente quer fazer operações diferentes para cada grupo para cada subgrupo dos dados que a gente tem. Então imagine só o seguinte, que você queira fazer aquela operação de subtrair a média, então você queira, entre aspas, centralizar os seus dados em zero, né? Você queira que a média dos seus dados seja zero. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar os seus dados e você vai subtrair a média. E aí ele vai ficar, né, a média nova, a média dos dados transformados vai ser zero. Só que imagine que em vez de você querer fazer isso para todos os dados que você tem, para todas as linhas de uma vez, você queira fazer isso por grupo. Então você queira que, aliás, você queira, tá certo? Eu acho que não. Mas enfim, imagine que você tenha várias transações de clientes em cartão de crédito. Então, você tem várias linhas para cada cliente das transações que ele fez num determinado mês no cartão de crédito. Só que, em vez de você normalizar geral, então, quer dizer, você vai pegar aqueles clientes que têm o cartão Black, que fazem compras de alto valor, e você vai pegar o pessoal que tem o cartão Silver, que faz compra de baixo valor, tem baixo limite, e você normalizaria todo mundo ao mesmo tempo, né? Você subtrairia a média de todo mundo ao mesmo tempo. Vai te dar um valor diferente do que se você subtrair a média de cada um desses clientes. Então, em vez de você fazer em todos os dados, imagine que você pegue só os valores das transações do cliente Black, e você subtraia os valores das transações, subtrai a média dos valores das transações desse cliente Black. A média para ele vai ser zero, só que diante dos outros valores que você tem nos dados, a média não vai ser zero, né? A média de todos os valores nos dados, se você agregar, não vai ser zero, mas a média para cada cliente vai ser zero se você fizer só com as transações daquele cliente. Isso é uma coisa que o Group By ajuda a gente, isso é uma coisa útil, inclusive, às vezes quando você está lidando com time series de tamanhos diferentes, ou você tem grupos que exigem previsões muito diferentes numa regressão. E a outra coisa que você vai ver é que esse Group By também é útil na prática para quando você tem um log, né? Você tem um registro, igual esse caso das transações, ou você tem um registro de acessos a um determinado site, por exemplo, você pode pegar com o Group By e fazer agregações. Então, qual é o tempo médio que uma pessoa passou numa página? Qual é o número médio de páginas que uma pessoa visita durante uma segunda-feira? Então, qual o valor de compras que acontece quando uma pessoa clica num anúncio no Facebook? Esse tipo de coisa também você vai usar a função Group By. Ela é extremamente importante para você fazer transformações nos seus dados, principalmente para gerar os dados de entrada, as features do modelo que você vai treinar com Machine Learning. E você já aprendeu uma dessas funções, só que você talvez não sabia, que é a Value Counts. A Value Counts, ela pode ser computada com o Group By também. Como é que funciona esse Group By? Então a gente pega o nosso data frame e a gente chama a função Group By e a gente coloca aqui qual é o grupo, né? Qual é o subgrupo dos dados que a gente quer fazer a operação que a gente vai chamar depois aqui dos parênteses. E nesse caso é points. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo mundo que tiver points com o mesmo valor e vai colocar num data frame separado, praticamente, ou numa série separada. Então é assim que eu gosto de pensar sobre o Group By. Ele vai pegar, igual se fosse um for loop, e vai pegar todas as linhas que tem pontos igual a 80, todas as linhas que tem pontos igual a 81, todas as linhas que tem pontos igual a 99, tal. E ele vai criar data frames independentes e vai fazer as operações que a gente mandar nesses data frames independentes. Eu acho que se você pensar assim, sempre como se você estivesse selecionando apenas as linhas que correspondem a um determinado grupo que você colocou no teu Group By, a um determinado valor do grupo que você colocou no Group By, fica muito mais fácil de você criar as funções, de você saber qual função você precisa aplicar àquele grupo. Nesse caso, ele não só seleciona o grupo, mas ele também seleciona a coluna points. Então ele pega, separa para mim quebra esse data frame em vários data frames menores que tem apenas as linhas correspondentes a um determinado número de pontos em cada data frame. Depois ele fala, dentro desse data frame, dentro de cada um desses data frames menores, você pega a coluna points e você aplica a função count nela. O que ele vai fazer? Ele vai contar quantos registros não nulos tem naquela coluna. Essa é uma lição que eu aprendi durante uma competição, onde eu achava que estava na posição 200, e aí eu entrei num grupo, o pessoal viu que tinha um bug
no meu código que eu usava essa função count em vez da outra função size, que eu espero me lembrar de te mostrar como é que ela funciona no exercício, porque eu vi que aqui ele não mostra, e por isso eu estava fazendo a contagem errada, eu estava ignorando um monte de registros que era none, e esses registros, quando a gente trocou a função count pela função size, a gente foi para segundo lugar. Então, quer dizer, só não é que a função size é melhor do que a count, etc e tal, é só o seguinte, entenda que com a função count, você está contando os registros que não têm valores nulos. Você está ignorando os registros com valores nulos, e com a função size, se em vez de count aqui eu colocar size, e aí eu nem precisaria do points, ele vai contar as linhas realmente. Não importa se são nulas ou válidas, ele vai contar quantas linhas tem nesse subdata frame, vamos dizer, que ele criou quando você fez o group by. Mas claro, para fazer essa contagem é melhor você usar o value count, que é muito mais simples. Agora, o que você pode fazer com esse group by? Praticamente qualquer operação, qualquer agregação, transformação que você queira dentro desse subdata frames. Nesse caso, ele está fazendo uma coisa muito simples, que é pegar o preço mínimo de cada grupo. Então, ele faz o group by por points, cria os subdata frames, e aí ele fala, pega a coluna price para mim e calcula o mínimo da coluna, né, o valor mínimo que eu tenho dentro desse grupo. Então, quer dizer, um vinho com ponto 80, de todos os vinhos com 80 pontos, o preço mínimo que você consegue comprar é por 5 euros. Se você quiser um vinho de 100 pontos, o preço mínimo que você vai pagar é 80 euros. E assim vai. Só que é bem útil também para você gerar features, né? Voltando àquela questão das transações de cartão de crédito. Imagina que para cada cliente você calcule qual foi a transação, o valor mínimo de transação que ele fez num determinado mês. Isso pode te ajudar a, sei lá, fazer uma análise de crédito, alguma coisa do tipo. E se você não tiver nenhuma dessas funções, né, tem o mínimo, o máximo, média, tal, que você pode chamar ali por padrão, mas se nenhuma das funções for adequada para o que você quer transformar, você pode usar o método apply. E ele, literalmente, pelo que eu li na documentação do Pandas, ele vai fazer um for loop sobre os grupos, tá? E tem como você fazer um for loop sobre os grupos também. Eu vou ver se eu lembro de fazer isso no final do exercício. Vou anotar aqui, que aí eu lembro. Mas a forma mais simples de você fazer isso, principalmente quando a tua função é curtinha, né? Por exemplo, uma função lambda, é usando o apply. O que você vai fazer? Você vai praticamente fazer um for loop em cima de cada um desses subdata frames. Nesse caso, ele vai falar, aplique essa função def title iLock. Então, pegue o título da primeira linha que a gente tem em cada um desses subgrupos, agrupado pelo winery, né? Pela vinícola. Então, ele vai pegar essa vinícola 1 mais 1 igual a 3, olha que nome interessante de vinícola. O primeiro registro que a gente tem dela, né? Esse vinho aqui. E assim ele vai para a vinícola Stocca. Ele tem esse Stocca 2009 e tudo mais. Então, o apply, você pode mandar uma função personalizada. Não precisa ser lambda, você pode criar uma função super complicada e depois só passar o nome da função aqui dentro que vai funcionar também. E você pode usar mais de uma coluna para fazer o teu group by também. Então, imagine que você não queira agrupar nesse momento por cliente, mas você queira agrupar por cliente em uma determinada loja. Então, em vez de você olhar só as transações de um cliente em geral, em todas as lojas que ele fez, você olha, tá, nos últimos 6 meses, qual foi a média de valores que esse cliente fez de transação numa determinada loja. Isso pode te ajudar também a prever fraudes. Às vezes, você faz uma agregação de quantas, no último ano, por exemplo, qual é o valor que o cliente comprou em euros de alguma coisa, ou qual é o valor que o cliente gastou em joguinhos de celular, né, em comprando vida em jogo de celular, comprando essas coisas em jogo de celular. E aí você consegue capturar o seguinte, se tiver muito diferente do normal, né, se o cliente nunca gasta com joguinhos de celular, e geralmente fraudes significa que do nada tem um gasto com joguinhos de celular, então provavelmente esse cliente está com o cartão clonado ou alguma coisa. E aí seria um group by por cliente e por loja, né? No caso não country, province, como está aqui. Mas o exemplo que ele dá aqui, ele pega das avaliações de vinho, o país e a província, né? O estado. E ele faz ele usa o apply para encontrar o quê? Vamos destrinchar esse apply. Primeiro ele pega def points idx max, que você aprendeu que vai selecionar o índice que tenha o maior valor do elemento na coluna indicada. Então, nesse caso, ele está pegando a coluna points e ele está falando, dê para mim um índice que tem o valor máximo. Ele vai olhar os pontos, vai falar qual é o ponto máximo, né? Qual é o máximo de pontos de um vinho neste país e nesse estado, né? Produzido nesse país e nesse estado. Ele vai falar, tá, sei lá, 90. Aí ele vai falar, tá, e esse registro tá no índice XYZ, no índice 10, por exemplo. E aí ele vai usar o lock para pegar essa linha e retornar pra gente a linha inteira
desse registro. Então, se você olhar aqui embaixo, ele retornou que no país Argentina, na província de Mendoza, o vinho melhor pontuado, né, melhor avaliado, tem 97 pontos, custa 120 euros, imagino. E, enfim, é esse vinho e assim vai. Em Uruguai, na província de São José, é esse vinho aqui e assim vai. Então, você vê que dá pra fazer muita coisa mesmo. Só às vezes que ele fica meio lerdo, mas aí é tópico para outro momento de você paralelizar isso aqui, mas, enfim. Com o Desk, acho que dá para paralelizar, né? DASK, que é um pandas um pouco mais distribuído, eu diria, mas segue muito. Tudo que você for pegar de biblioteca para transformação de dados, geralmente vai seguir o pandas. E se você quiser ir mais para trás ainda, vai seguir a sintaxe do SQL. O Group By, por exemplo, tem no SQL. Um método muito legal também do Group By é esse AGG. Então, em vez de você ter que fazer várias linhas de código para pegar agregações diferentes, né, estatísticas diferentes dos seus dados, você pode usar essa função AGG e passar uma lista de funções que você quer aplicar a esses dados. Se eu não me engano, você também pode passar um dicionário aqui, mas aí eu vou deixar como lição de casa para você ler na documentação do Pandas. Mas o que você tem que entender é o seguinte, se você passar aqui, pegamos aqui os subdata frames por país, vamos pegar da coluna preço e vamos agregar. Quantos vinhos tem, né? LEN, então ele vai medir o tamanho da série, quantos registros a gente tem, qual é o valor mínimo do preço e qual é o valor máximo do preço que a gente tem aqui. Então ele vai te dar, na Argentina a gente tem 3.800 registros de vinhos, o valor mínimo, o vinho mais barato que a gente tem da Argentina é 4 euros, o valor mais caro, né? O vinho mais caro da Argentina é 230 euros. Quando eu descobri Group By e entendi que dava para fazer essas transformações para criar features para os meus dados, a minha vida mudou completamente, os meus modelos ficaram muito mais poderosos. Então, quando eu te falo, estude Group By, entenda como é que ele funciona, entenda o que você pode fazer com ele e sempre pense em quais agregações você pode fazer nos seus dados para gerar features, acredite porque é verdade. Isso aqui é muito poderoso. Agora que você já viu sobre agrupamento, vamos falar de multi-índices. Isso aqui é uma coisa que você até vai ver no final aqui da explicação, que eles servem para você depois não usá-los, né? Basicamente, você vai entender o que eu tô falando por isso. Então, às vezes, quando você faz um Group By, por exemplo, quando você faz o Group By em mais de uma coluna, ele vai gerar uma coisa chamada multi-índice. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma agregação nas descrições e ele está medindo quantas descrições tem, né? Quantos registros tem em cada país e cada estado. Mesma coisa que a gente fez em cima, só que agora por país e estado. E você vê que ele gerou aqui duas colunas, né, de índice, né? Como é que a gente sabe que são índices? Tá cinzinha aqui, né? Tá mais escurinho. Então ele gerou essas duas colunas. Só que para você selecionar isso aqui com lock e tudo mais, é uma coisa super chata. Não é nem complicado, é chato mesmo. Você precisa botar parênteses e aí muda. É diferente do que a gente tá acostumado com quando a gente está lidando com array do NumPy, com lista do Python. Então, por isso, a maioria das pessoas não vai usar esse índice. Mas eu preciso te falar que ele existe. E se você gostar de usar esse índice, veja lá na documentação como é que ele funciona. Mas, basicamente, você tem que entender que quando você agregar em mais de uma coluna, ele vai te retornar um multi-índice. E como é que você faz? Então, qual é a função que você usa, né? Ele dá o link para você ir aqui na documentação do Python, do Pandas sobre multi-índice. Mas a função mais utilizada quando você tem um multi-índice é a reset index, porque aí ele tira do índice as colunas e coloca como colunas normais, tá? Ele bota um índice qualquer aqui numérico e ele te retorna colunas normais. Exatamente isso que eu faço. Em termos de multi-índice, essa é a função que eu mais uso. Eu devo ter usado uma ou duas vezes a notação específica para selecionar coisa de multi-índice, mas em geral eu faço um reset do index e aí eu seleciono como coluna normal, igual você já aprendeu nas outras aulas. Depois que nós falamos de multi-index, vamos então falar sobre a ordenação. Como é que você faz para ordenar os seus dados da forma como você quer? O exemplo que ele está dando aqui é o seguinte, ele está falando que quando a gente pega aqui Countries Reviewed, que foi esse que ele fez o reset index, o reset index aqui hoje está difícil de falar. Ele fez o seguinte, ele agrupou, né, por país e por estado, só que ele retornou em ordem alfabética pelo índice. Então ele retornou primeiro a Argentina, aí o estado também por ordem alfabética dentro da Argentina. Então primeiro vem Mendoza, depois outros e assim vai. Ele retornou por ordem alfabética no índice. Ou seja, ele geralmente por padrão vai ordenar pelo índice, não pelos valores que você tem, tirando o value counts. Mas o value counts é diferente, lembra que é um Group By mais especial. Então, como é que você faz se você não quiser essa ordenação? Se você quiser que ele ordene, por exemplo,
pelo número de registros que você tem naquela linha específica, né? Naquele país e naquela província. Você vem aqui, depois que a gente fez o Reset Index, ele vem e faz o Sort Values, e aí você tem que colocar esse argumento, by igual, e aí você pode passar ou uma string com o nome da coluna, ou se o nome da coluna for um número, etc e tal, né? Você passa o nome da coluna, mas você também pode passar uma lista aqui. Eu não sei se ele vai mostrar aqui uma lista, mas você pode passar uma lista, então eu poderia colocar por, sei lá, len e país. E aí ele vai primeiro ordenar pelo primeiro elemento da lista e depois, se for possível, fazer uma ordenação interna, né, do grupo da primeira lista, ele faz a segunda lista. Então, nesse caso, por exemplo, ele iria ordenar tudo pelo len e depois ele iria, se eu colocasse country aqui, uma lista com country como segundo elemento, ele ordenaria pelo len e depois ordenaria alfabeticamente pelo país. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas na hora dos exercícios você vai ver que não é tão complicado assim. Basicamente, isso aqui vai ordenar pela coluna que você pedir para ele ordenar. Nesse caso, ele ordenou pelo tamanho. Então, na província de Muscat, de Kefalonia, e quem jogou Assassin's Creed Odyssey conhece Kefalonia, tem apenas um vinho que vem de lá nos nossos registros. E assim vai. Olha só, na Califórnia tem 36 mil vinhos registrados aqui no dataset. Olha que maravilha, hein? Outra coisa que você pode se perguntar é, tá, depois que eu faço a ordenação, como é que eu decido se eu quero ascendente ou descendente, né? Se eu quero do menor para o maior ou do maior para o menor. E ele tem esse argumento muito, muito útil chamado ascending. Se você colocar ascending igual true, não surpreendentemente, ele vai ordenar do menor para o maior. Se você colocar ascending igual false, vai ser do maior para o menor, ou seja, vai ser descendente. Então é assim que você determina se tem que ser do menor para o maior ou do maior para o menor. E se você não quiser ordenar por uma das colunas, mas você quiser ordenar pelo índice, você pode usar o Sort Index, que vai ordenar do menor para o maior. Você também pode usar o ascending aqui igual true igual false, mas por padrão o ascending é igual a true, então ele vai ordenar, nesse caso, do menor para o maior índice, tá? E eu acho que funciona também com multi-índice. O multi-índice, né, não faria sentido não funcionar com multi-índice. Então, essas funções são muito úteis. Sort Values, para fazer o sort em algumas colunas, para fazer o ordenamento nas colunas. E Sort Index, para você fazer o ordenamento no índice. E aqui ele dá o exemplo que eu te falei, inclusive exatamente o mesmo exemplo, que é, não exatamente, né, porque eu teria colocado o len primeiro, mas ele coloca, vamos ordenar então usando duas colunas, por país e por número de registros. Então você vê o seguinte, aqui originalmente ele estava ordenado com a Argentina e o Mendoza era o primeiro estado, a primeira linha aqui. Só que agora a gente falou, não, ordena primeiro por país e depois pelo tamanho, né, pelo número de registros. Então ele pega e fala, do menor para o maior dentro da Argentina, quais são as linhas? E aí ele vai fazendo essa ordenação, né, meio que por grupo aqui pra gente. Bem legal. Chegou a hora dos exercícios, você já está cansado de me ouvir falar que é para você fazer os exercícios primeiro, depois ver a solução aqui juntos, pra gente aprender juntos. Então vamos lá. Espero que você tenha feito, vamos para os exercícios. Como sempre, dê play aqui na primeira célula do teu Kaggle Kernel, para que ele inicie a instância para a gente poder fazer o exercício, e ele vai fazer a carga de dados para que a gente possa fazer os exercícios. E logo no primeiro exercício ele fala para a gente, cria uma série cujo index seja TasteTwitterHandle, então quer dizer qual é o nome de usuário do Twitter do avaliador, e cujos valores tenham o número de avaliações que cada pessoa fez. A gente pode fazer isso com o value counts, vamos ver se ele aceita. Reviews, vamos copiar aqui, porque não tem porque a gente digitar tudo isso. Vamos colocar value counts, mas eu vou te mostrar também como fazer com o group by, se ele aceitar isso aqui. Incorrect value for reviews written. Então, pera aí. Então, value counts não funcionou, vamos tentar group by. Então, primeiro a gente precisa agrupar por TasteTwitterHandle. Aqui você pode passar uma lista ou só string mesmo, quando você tem só uma coluna. E aqui você também pode usar essa notação do colchete que eu tenho falado para você que vale a pena usar para não ficar muito confuso. Eu vou botar um parênteses aqui só para eu poder jogar para baixo o value counts para que a gente possa enxergar a linha toda. Só que não vai ser value counts aqui, então vamos tentar com o count e vamos ver se ele funciona. Correct. E aí ele fala, você poderia ter usado o size também, que é aquela função que eu te falei. Então na verdade aqui o que ele está verificando não é nem o valor. Eu acho que ele está verificando mesmo como é que a gente fez. Enfim, em tese, isso aqui deve dar o mesmo resultado que a gente teve com o value counts. Não sei porque que ele não aceitou a primeira solução, mas deixa eu te mostrar aqui
Com o size também dá a mesma coisa, então, tanto que ele fala, né? E aí você não precisa nem selecionar uma coluna, você pode só calcular o size, porque automaticamente ele já entende que você quer o número de linhas que tem em cada um desses grupos. Então ele vai pegar o taste, Twitter, handle, deixa eu até fazer o print aqui para você ver. Print, reviews written, e a cachorrada tá brava lá na rua, não sei se tá dando para ouvir aí. E aí ele vai fazer aqui pra gente, para cada nome de usuário, quantas linhas tem desse usuário. E eu acho que eu sei por que ele não deu certo o value counts. Eu sei que eu tô demorando um pouco aqui, mas esse tipo de coisa me incomoda. Eu acho que ele deu errado porque o group by ele vai ordenar diferente do que a gente está acostumado com o... Eu acho que ele não aceitou o value counts porque o group by ordena pelo índice e o value counts está ordenando pelos valores. Então deixa eu tentar fazer um value counts aqui no taster Twitter handle. Então deixa eu fazer aqui value counts. Só que eu vou fazer o sort index depois, vamos ver se ele aceita como resposta, e ele aceita. Então era isso mesmo. Na verdade o resultado é o mesmo, só que a diferença é que o ordenamento do value counts, por padrão, ele é pelo valor e não pelo índice, e ele queria ordenado pelo índice. Então essas duas soluções funcionam. Você aprendeu 3 maneiras de fazer isso. Olha só que legal. Então vamos lá, deixa eu comentar isso aqui para não deixar muito poluído o código, apesar que ninguém vai ver isso. Exercício número 2. Qual é o melhor vinho que eu posso comprar por uma determinada quantidade de dinheiro? Então olha só que legal também, porque ele coloca nesse formato mais negócio, né? Geralmente a pessoa de produto ou de negócio não vai chegar para você e falar, cria uma série cujo índice é tal. Ele vai chegar, qual é o melhor vinho aí que a gente pode comprar por um determinado valor, né? E aí você que tem que fazer essa tradução aqui que ele passa depois da pergunta. Então vamos lá. Então ele quer que uma série que o índice seja o preço do vinho e os valores sejam as notas dos vinhos que tem aquele preço. E depois faça o sort por preço. Tal. Então vamos primeiro focar ali em criar a série. Então criar uma série, isso quer dizer, faça um group by por preço. O índice, né, tem que ser o preço. Então reviews.group by price. Aí você fala, Mário, a gente está fazendo um group by numa variável que é numérica, não categórica. Você pode fazer group by onde você quiser, desde que você tenha memória para isso. E aí, o índice vai ser o preço e o valor dos elementos, né, onde ele vai fazer a operação dentro desse grupo, vai ser na coluna points. Então, para cada grupo de preços, ele vai calcular os points, ele quer o valor, o máximo de número de pontos, né, que a gente pode ter. Vamos tentar aqui, peraí, deixa eu revisar aqui para ver se está certo e eu já te explico. Ele quer a nota máxima de um vinho naquele preço. Então, de todos os vinhos daquele preço, qual é a nota máxima que um deles tem. E aí depois ele quer que a gente faça sort the values by price. Então, ordene os valores por preço ascendendo. Então, $4 no topo e $3.300 no fim. Por padrão, eu acho que ele já vai fazer isso. Vamos ver. Correto. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa segunda parte, por padrão, ele já vai fazer o ordenamento pelo índice. Então, você vê, ele já ordenou 4 euros, 5 euros, etc e tal, e assim vai, né? Que é diferente do value counts que a gente fez lá em cima. Lembra que deu todo aquele... Eu quis saber por que era diferente? Então é isso. Só que se você, vamos dizer que não tivesse nessa ordem, só para deixar o exercício completo, a gente então teria que fazer aqui um sort index para ele fazer o sort aqui dos preços de 4, 5, 6, 7, 8 e tal, ascendente. Só para mostrar como poderia ser diferente, eu vou colocar aqui ascending igual false, só para você ver que ele vai dar errado, porque a gente ordenou de 3.300 e tal, mas só para te mostrar o efeito que tem o sort index, tá? Então ascending igual true, por padrão já é assim, belezinha. Exercício número 3. Qual é o preço mínimo e máximo para cada variedade de vinhos? Eu não faço ideia do que é uma variedade de vinhos, mas ele está falando que cria um data frame cujo índice é variedade, a categoria variedade do dataset, e os valores são os valores mínimo e máximo. Ele quer que a gente use aquela função AGG. Então vamos lá, isso aqui é simples, você já tenho certeza, expert. Reviews.groupby variety, e aí ele quer que a gente pegue o seguinte, o preço. Então vamos pegar aqui a coluna preço, price, e aí a gente vai fazer o AGG. Então separe em subgrupos de variety igual. E aí dentro desse grupo, faça essas operações sobre a coluna preço. É isso que a gente está escrevendo aqui. E a gente passa duas funções aqui. No caso, a função min e a função max. Algumas vezes você pode passar uma string aqui. Você pode fazer isso aqui também. E ele vai funcionar. Mas não é sempre. Depende da função se ela está implementada dentro do Pandas ou não. Tá? Nesse caso, ele está literalmente usando a função do próprio Python. A min e max do próprio Python e não do NumPy, essas coisas. Vamos ver se funcionou. Funcionou.
Eu quero fazer o print aqui, eu quero testar uma outra coisa para te mostrar se você pode colocar com os dicionários diretamente. Então aqui a gente tem variety, min, max, então dessa Alianico, não sei se é assim que pronuncia isso aqui, o preço mínimo é 6, o preço máximo é 180, mas e se você, em vez de min e max, você quisesse colocar aqui preço mínimo e preço máximo? Vamos ver se eu consigo fazer isso com um dicionário. Eu não sei se na edição vai ficar alguma parte onde eu falei que eu ia tentar um dicionário aqui, mas eu tentei, ele não funcionou, ele deu um erro, então eu não vou insistir nisso agora, tá? Mas pra gente fazer o exercício, ele quer que a gente faça essa agregação em mínimo e máximo, então é assim que faz nesse caso. Exercício número 4. Quais são as varieties de vinho mais caras? E eu vou te falar, se eu tivesse fazendo um curso, eu teria deixado só isso aqui, e essa segunda parte aqui eu teria deixado para você quebrar a cabeça, porque eu acho que é muito importante saber traduzir esse tipo de frase para uma coisa de negócio. Então eu não vou ler o que está escrito aqui, tá? Mas então eu vou tentar resolver só vendo essa frase. Então o que a gente quer? Como é que a gente descobre? Como é que a gente traduz isso? Primeiro ele quer que a gente faça o seguinte aqui, a gente pegue reviews.groupby variety, imagino eu. Então vamos agrupar por variety e vamos pegar o preço de cada uma dessas varieties.max. Então quer dizer, nesse momento a gente tem aqui um data frame, uma série que tem o preço máximo de cada variedade. E lógico, ele vai dizer que está errado porque a gente só fez um agrupamento aqui, não tem nada de muito especial. E aí ele está falando, qual é a variety mais cara? O que ele quer dizer aqui? Talvez se a gente fizer um sort values aqui, ele já aceite como verdadeiro, como exercício correto. Vamos ver por quê. Aliás, sort values ascending igual a false, porque eu quero do menor para o maior e eu vou ter que tirar esses eneis daqui. Não vou ter que tirar esses eneis. Vamos ver se ele acerta isso. Não, ele não aceita ainda. Então o que eu posso tentar fazer aqui? Eu posso tentar fazer um reset index, porque ele quer um data frame para aceitar como válido. E ele espera que sorted varieties tenha a coluna mínimo. Ah, tá. Ele está dizendo aqui que é o seguinte, o valor, a variety, ela não é só o preço mais caro, mas é o preço mínimo mais caro também, o mínimo e máximo mais caro, talvez seja o que ele queira. Você vê como é diferente quando você está tentando pegar só a pergunta aqui e traduzir para um código do que quando você lê aqui como fazer e basicamente só executa. Por isso que eu estou fazendo esse exercício desse jeito. Então, em vez da gente fazer isso, vamos usar o seguinte, a função AGG, eu vou tirar essa parte aqui, vamos usar a função AGG, vamos calcular min, max, e aí eu vou fazer o sort values depois, eu vou colocar aqui entre parênteses para ficar mais fácil da gente enxergar essas linhas. Então, AGG min, max, sort values by igual min, ascending igual false, então eu quero a variedade que tem o valor mínimo mais alto no topo do meu data frame, e depois reset index não vai precisar, eu acho, porque ele já vai ser um data frame. Vamos ver então o que acontece. Então, a variedade mais cara, considerando pelo mínimo, né, é a 495 euros, a Ramisco. Vamos ver se funciona. Incorrect value. Então, talvez ele queira que a gente faça o sort por min e max. Ou primeiro por max e depois por min. Vamos ver. Se eu fizer primeiro por max e depois por min, ele dá aqui Bordeaux Style Red Blend. Não funcionou também, então eu vou, para fazer o exercício, eu vou ter que acabar lendo aqui como é que ele quer que a gente crie. Então, contém uma cópia do data frame da questão anterior, onde as variedades estão ordenadas em ordem descendente baseada no preço mínimo e depois no preço máximo para quebrar empates. Então, ele quer um sort pelo min, max mesmo, e aí ele deu como correto. Eu não lembro porque que estava dando errado antes, talvez porque eu só estava fazendo sort pelo min. Mas então, é basicamente essa ideia aqui, ele queria que a gente fizesse um agrupamento por variety, então subgrupos de variety, pega o preço mínimo e máximo dos vinhos naquela variety e depois faz o sort, primeiro pelo mínimo, depois pelo máximo. Eu sei que essa aqui foi um pouquinho mais complicada de acompanhar, mas justamente eu te recomendo quebrar a cabeça um pouco só na questão para depois ver as instruções de como executar a questão, porque na vida real ninguém vai te dar essas instruções, na vida real você vai ter que trazer dessa questão até o código. Vamos lá para a questão 5 então. Cria uma série cujo índice são os avaliadores e os valores é a avaliação média que aquele avaliador deu. Então, vamos lá. Ele dá até das colunas aqui pra gente. Então, reviews.groupby, isso aqui parece que é a mais simples de todas. Taster name, que é o nome do sommelier. Taster name. E aí a gente pega a coluna points e faz
ponto mean, que é para tirar a média, correto. Então deixa eu ver se o ponto average também funciona. Não funciona, então tem que ser ponto mean mesmo, não tem a função average nesse caso. Se a gente fizer o print aqui do que a gente acabou de criar, a gente vai ver que, digamos que todos eles tivessem avaliado todos os vinhos, a gente veria quais são os avaliadores mais rigorosos e quais são os avaliadores menos rigorosos, né? Mas nesse caso eles não avaliaram todos os vinhos, então pode ser que esse Alexander, por exemplo, só pegou vinho ruim e esse Matt Catman só pegou vinho bom, né? Não dá para saber. Ele pergunta pra gente, existem diferenças significativas nas médias, né, dadas pelos vários revisores, pelos vários avaliadores? E aí ele pede pra gente comparar, usando a função describe, que você já conhece, com a média geral. Então, em geral, se a gente pegar todas as avaliações, a gente tem a média de 88. Os vinhos têm em média 88 pontos. O que a gente pode falar? A gente pode falar o seguinte, se fosse o caso, né, tem essas suposições que eu te falei que eu não acho que são válidas para esses dados, mas o Alexander, por alguma razão, ele deu notas mais baixas do que a média, e a Annie Krabel e cadê o Matt? O Matt Catman deu nota mais alta do que a média, né? Então pode ser por várias razões, não quer dizer necessariamente que o avaliador seja mais rigoroso, né? Como eu te falei, e aí por isso você precisa entender de onde vieram seus dados para você poder interpretar, né, os números que ele te mostra aqui. E aliás, me desculpe, não é a média dos vinhos aqui, ele está pegando a média dos avaliadores. Então ele está falando entre os avaliadores, né, os 19 avaliadores que a gente tem, a média, né, um avaliador médio tem uma média de 88 pontos por vinho. E aí tem os avaliadores que estão no percentil mais alto e no percentil mais baixo, que dão mais ou menos notas do que isso. Exercício 6. Qual é a combinação mais comum de países e variedades? Então vamos tentar fazer novamente sem olhar as instruções. Reviews Group By. E combinação quer dizer, então pegue countries e varieties. Então vou escrever porque está complicado ali de copiar. Country, variety. E vamos tentar fazer o size. Tá? E ele não deve aceitar num primeiro momento porque é multi-índice. Beleza, mas vamos olhar o que a gente fez. Então, primeiro a gente calculou o seguinte, para cada país, para cada variedade, quantos registros existem do país e da variedade, né? Então na Argentina tem um registro desse vinho, dessa variedade Bárbara ou Barbeira, Bonarda tem 105 e assim vai. Só que vamos fazer um reset index para tirar esse multi-índice, que a gente não gosta. Vamos ver se ele funciona. E aí ele está falando que não era para a gente fazer o reset index. Então talvez a gente tenha que não precisa do reset index. Quando você está assim, o que você faz? Você relê a pergunta. Então vou ler. Qual combinação de países e variedades são mais comuns? Então quer dizer, ele quer que a gente faça uma ordenação aqui. Nesse caso eu só calculei quais são os números, né? Quantos de cada país e variedade tinha, mas ele quer que eu ordene esses números pelo mais comum. Então sort values e ascending igual false, porque o mais comum é o que tem mais registros. Deixa eu colocar aqui para baixo e colocar com o parênteses novamente, só para a gente conseguir ver a linha inteira. Vamos ver se ele deu como certo e deu como correto. Então, basicamente, size, quantos registros tem, e aí, na ordem que ele quer, que é o mais comum, é o vinho produzido nos Estados Unidos, o Pinot Noir, que, não sei, acho que é mais suave que o Cabernet. Quem entende de vinho pode me dizer aí nos comentários. É isso aí, então. Tá correto. Como eu te falei, tente fazer primeiro a pergunta do que as instruções, porque isso vai te ensinar muito mais. É mais frustrante, mas vai te ensinar muito mais. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado. Aliás, a gente não se vê na próxima aula, porque eu ainda vou te ensinar o negócio que eu anotei aqui, que é o for loop. Então, quer dizer, como é que você faz? Se você quiser aplicar uma função muito complicada, aí você fala, Mário, eu não quero usar o apply, eu quero usar um for loop por alguma razão que eu não sei qual é. Como é que a gente faz isso? Tem essa possibilidade da gente pegar cada data frame que ele separa aqui nas reviews. Então eu vou pegar só com uma variável, só com o país, para ficar mais claro. Se você fizer for group, for index na verdade, e group em reviews group by, se você fizer um for loop disso aqui, eu vou quebrar esse for loop no primeiro, só para a gente não ficar com muita coisa aqui impressa. Você vai ver que você tem o índice, ou seja, você vai ter a variável, o elemento, né, do data frame que você está vendo o subgrupo, e você vai ter o data frame que eu te falei, que é só com as linhas daquele subgrupo. Deixa eu fazer o print que vai ficar mais claro. Se eu fizer só o print do index,
ele vai mostrar aqui a Argentina, que é o primeiro país que aparece aqui nos subgrupos. Então ele dividiu o nosso data frame em vários subgrupos, né? Cada subgrupo tem apenas as linhas de um país específico. O primeiro país é a Argentina. E se a gente olhar o group, você vai ver que ele retorna um data frame. Então é literalmente o data frame apenas com os registros da Argentina. E aí você pode tratar esse data frame como qualquer coisa que você geralmente tenha. A gente vai aprender a função concat mais para frente, que aí imagine que você faça transformações desse data frame, armazene numa lista. Então df result, vamos criar aqui uma lista do Python. E aí vamos dizer que você faça umas alterações aqui nesse data frame, e aí você coloca df result.append group. No fim desse loop, você vai ter uma lista de vários data frames. E com a função concat, que você vai aprender na última aula, você vai poder transformar isso aqui, essa lista de data frames, em um data frame completo, né? Um data frame inteiro. E, enfim, é outra forma de você fazer essas transformações. Às vezes eu prefiro essa maneira porque o meu código fica mais claro e eu consigo, se a função é mais complicada do que eu posso colocar no apply, às vezes fica mais fácil de eu fazer testes também, mudando a função, a transformação que eu quero fazer. Mas enfim, dívida paga, te ensinei essa aqui, então agora eu posso te falar. Muito obrigado por assistir. Por favor, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário, essas coisas ajudam bastante mais pessoas a descobrir o canal. E eu te vejo na próxima aula. Um abraço.